Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos prosseguir aqui no nosso curso de Processo Civil, trabalhando hoje com o tema de agravo de instrumento. Então, algumas aulas aqui que eu preparei para a gente estudar o tema do agravo de instrumento. Antes de continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, olha o conteúdo que tem aqui, já tem bastante coisa gravada aqui dentro do nosso canal. Ativa o sininho, dá o joinha, compartilha e, claro, comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida. Então vamos lá para trabalhar com o tema do agravo de instrumento. Eu trouxe uma relação bastante grande aqui de dispositivos legais, tá? Esses daqui, ó, são os dispositivos que tratam especificamente do tema do agravo de instrumento, tá? Esses outros aqui têm alguma relação que a gente vai trabalhar durante a aula, como, por exemplo, a questão do procedimento do julgamento monocrático, do efeito suspensivo, da possibilidade de sustentação oral no agravo de instrumento. Mas, basicamente, o que trata de forma específica do agravo é do 1015 ao 1020. Mas iremos analisar alguns pontos, alguns dispositivos aqui que podem ser relevantes para o entendimento completo do tema. Beleza? Vamos lá então para falar sobre hipótese de cabimento, um dos aspectos mais importantes que a gente tem dentro do agravo de instrumento. E aqui eu não vou me dedicar a esmiuçar cada uma das hipóteses. A gente vai passar pelas hipóteses aqui e depois explicar a tal da teoria da taxatividade mitigada. Por quê? Porque hoje é o que a gente tem de mais importante na questão do cabimento. Então vamos lá. Quando a gente fala em cabimento, a primeira coisa importante é entender que é um recurso cabível contra a decisão interlocutória, tá? Então, se a apelação é cabível contra a sentença, o agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória. Mas cuidado, redação do código trouxe decisões interlocutórias que versarem sobre, e aí vai trazer uma relação, um rol de incisos. Então vamos dar uma olhada lá. Então, decisão sobre interlocutória sobre tutela provisória, sobre mérito do processo, por exemplo, as decisões parciais de mérito, decisão a respeito da rejeição da alegação de convenção de arbitragem, decisão a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que mais? Decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe a revogação da justiça gratuita, decisão sobre exibição de documento ou coisa, então a decisão que manda lá a parte exibir um documento como meio de prova, por exemplo. Decisão a respeito da exclusão do litisconsórcio, né, de um dos litisconsortes, tem lá 3 réus, o juiz exclui um deles do processo, cabe agravo de instrumento. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, a lei vai trazer a possibilidade de você pedir para limitar o litisconsórcio, dizendo, olha, tem muito autor nesse processo, isso causa um tumulto, aquele chamado litisconsórcio multitudinário. O juiz rejeitando isso daí, né, ou melhor, rejeitando esse pedido de limitação, cabe agravo de instrumento também. Lá, admissão ou não admissão, né, inadmissão de intervenção de terceiros, decisão que trate do efeito suspensivo dos embargos de execução, concessão do efeito suspensivo, modificação ou revogação dele, decisão sobre redistribuição do ônus da prova e outros casos expressamente referidos em lei, como, por exemplo, a decisão que decreta a falência de um devedor, segundo a Lei 11.101 de 2005, cabe agravo do instrumento dessa decisão, tá? E além disso, o parágrafo único traz outras hipóteses. Olha lá. Também caberá agravo do instrumento contra decisões interlocutórias. Vejam, no parágrafo único, ele não está me dizendo o tipo de interlocutória, sobre qual assunto. Não, aí ele é mais genérico. Olha lá, proferidas em liquidação de sentença, em cumprimento de sentença, em processo de execução ou em processo de inventário, tá? Então, como é que eu sei que cabe agravo de instrumento? Regra 1, verificar se é uma decisão interlocutória. Se for, pode caber agravo de instrumento. Se não for, não cabe. Segundo, tem que estar no rol do 1015, nos incisos do 1015 ou no parágrafo único do 1015. Legal. Professor, se não tiver no 1015, mas é uma interlocutória, é agravável? Em princípio, não. Mas o que acontece? O STJ, final de 2018, fixou um entendimento ao julgar um recurso especial repetitivo.
nesse entendimento fixado pelo STJ, ele disse que vale aquilo que ele chama de teoria da taxatividade mitigada. Por quê? Só a título de curiosidade. Quando esse artigo 1015 saiu, quando o novo código veio, se discutia muito se esse rol era um rol taxativo, ou seja, só caberia agravo nas hipóteses que estão nesse rol do 1015, se seria um rol exemplificativo, né? Que é aquelas hipóteses eram exemplos e poderiam caber em outros casos, ou se seria um rol com interpretação extensiva, em que cabe nessas hipóteses e eventualmente uma extensão de alguns desses incisos, tá? E que o STJ falou, olha, seguinte, o rol é taxativo, mas é um taxativo que pode sofrer mitigações. Então vamos lá, para vocês compreenderem bem. Se é uma interlocutória que está no rol do 1015, nos incisos do 1015 ou no parágrafo único do 1015, cabe agravo de instrumento. Beleza. Se é uma interlocutória que está fora do rol do 1015, pode ser que caiba agravo de instrumento. Como? Pela aplicação dessa teoria, a teoria da taxatividade mitigada. Mas o que é que essa teoria nos diz, professor? Vamos dar uma olhada no julgado do STJ que criou isso daí. Então, olha lá, a gente vai ler inteira a ementa para vocês entenderem. Então, recurso especial representativo da controvérsia, isso veio de um recurso especial repetitivo, aqui tem a numeração, ó, 1.704.520, relatoria da ministra Nancy Andrighi, a Corte Especial julgou isso em dezembro de 2018, como eu disse para vocês, tá? Então vamos lá. Direito processual civil, natureza jurídica do rol do 1015. Impugnação imediata de decisões interlocutórias não previstas nos incisos do referido dispositivo legal. Possibilidade, taxatividade mitigada, excepcionalidade da impugnação fora das hipóteses previstas em lei. Requisitos. Então ele vai contar para a gente quando que eu posso impugnar por agravo de instrumento situações que não estejam no rol do 1015. Então vamos lá, ele começa resumindo, né, o que serve, para que o que esse RESP está julgando. Então, ó, o propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do 1015 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo do instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. Ao restringir a recorribilidade das interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, né, que está lá no parágrafo único, e lá qualquer decisão pode ser recorrida por agravo, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que realmente não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Então aqui ela está fixando uma premissa importante, está dizendo o seguinte, quando o legislador criou o rol do 1015, ele pensou o seguinte, essas hipóteses aqui não dá para esperar até a apelação. Por quê? Todas as situações, gente, em que eu não posso apresentar o agravo de instrumento, mas que são interlocutórias, eu posso esperar a apelação e lá na apelação atacar as interlocutórias, conforme parágrafo 1º do 1009. Só que tem coisa que demora muito, no sentido de que, olha, se eu não atacar isso agora, não vai fazer nenhum sentido atacar lá na frente. Quer um exemplo? Por exemplo, eu alego na minha contestação a incompetência absoluta do juízo. E o juiz diz assim, não sou incompetente. Gente, o processo vai continuar. Cabe agravo? Não, não está no rol do 1015. Eu vou ter que esperar até ele dar a sentença para apelar e dizer, ó, tribunal, o seguinte, esse cara aqui, segundo aquela interlocutória, ele disse que ele é competente, mas ele não é. Aí o tribunal vai falar, ah, realmente, ele é absolutamente incompetente, manda para o juízo competente e volta para onde devia ter declarado a incompetência do juízo. Ou seja, há uma possibilidade de declarar nulo todos os atos do processo, possibilidade não que isso vai ocorrer automaticamente, mas essa possibilidade, só porque a gente não analisou a questão da incompetência antes. Ora, faz sentido eu esperar todo o processo para dizer que um juiz é incompetente? Pô, olha o risco que eu estou correndo de tudo que ele realizar não ser válido. Então, o ideal é que eu já possa impugnar
discutir, levar essa questão para o tribunal nesse momento. Então é sobre isso que ele está dizendo para a gente, tá? A enunciação em rol pretensamente exaustivo das hipóteses em que o agravo do instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil. Na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do 1015 e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de forma restritiva. Então ele está dizendo que, olha, a gente entende que o intuito do legislador era trazer no rol do 1015 situações em que de fato não dá para esperar, que tem que impugnar já. Mas, pô, é óbvio que o legislador não vai conseguir prever todas as hipóteses. Então a chance dele esquecer alguma coisa que poderia ter sido incluída no rol do 1015 é muito grande. O exemplo da competência é um que eu acabei de dar para vocês. Quer um outro exemplo? Eu peço num processo judicial segredo de justiça. Eu digo assim, ó, lá no início, olha, eu quero que se decrete o segredo de justiça porque a situação envolve aqui direito à privacidade da parte autora. E o juiz vai lá e indefiro. Entende que não é o caso de segredo de justiça. Não está no rol do 1015. Vejam, você quer que eu espere todo o processo para só no final impugnar isso aí? Ué, aí o processo todo vai correr sem o segredo de justiça. O meu grande objetivo era justamente permitir, né, ou melhor, restringir a publicidade, garantir o sigilo. E aí eu vou ter que esperar todo o processo correndo livre, aberto, público, para só depois apresentar um recurso? Não, então seria o caso ideal, né, de eu já poder impugnar isso antes. Por isso que ele está dizendo. Tem situações que são urgentes e que não podem esperar até o final do processo, tá? Aí vem lá o inciso 4, o item 4 do julgado. A tese de que o rol seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil. Seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol. Seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. Ou seja, ele está dizendo, olha, analogia, interpretação extensiva também não vai resolver. Temos que pensar numa nova via, e é o que eles trazem agora. A tese de que o rol seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC de 73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Legislativo. Repristinação é o quê? Fazer valer aquela lei que foi revogada, né? Então, o CPC antigo não tinha um rol taxativo. Ele está dizendo, dizer que o rol agora é exemplificativo é fazer como era antes, mas o intuito do legislador não era esse. Porque se fosse fazer como era antes, ele tinha repetido a lei de antes. Não, ele não repetiu, ele mudou. Então não dá para a gente presumir que é só exemplificativo. Aí vem o inciso 6. Tá? Assim, nos termos do 1036 e seguintes do CPC, que é o dispositivo que fala da fixação da tese, né, pelo STJ num repetitivo, o rol do 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. É só aqui, essa parte final aqui é que mais nos interessa e eu explico para vocês. Então, como é que vai funcionar agora? Professor, estou diante de uma interlocutória, e aí? Posso fazer o agravo de instrumento ou não? Primeira coisa, é uma interlocutória? É, beleza. Primeiro passo atendido. Segundo passo, está no rol do 1015? Está. Então, o agravo de instrumento é um recurso cabível, não se discute. Professor, não está no rol do 1015. E aí? O que eu faço? Tem que se fazer a seguinte pergunta. Essa decisão, ela é urgente, essa decisão interlocutória que eu não gostei. Atacar ela é urgente ou dá para esperar até o final do processo? Se der para esperar até o final do processo, você espera o final do processo e lá você ataca, tá? Lá na apelação. Se não der, você tem que demonstrar urgência e dizer, olha, em razão da urgência, aplica-se a teoria da taxatividade mitigada. E diz o seguinte, atacar agora é necessário, porque esperar até o fim do processo, eu posso tornar esse ataque
completamente inútil. Que é o que acontece no caso de incompetência, que é o que acontece no caso de segredo de justiça, por exemplo. Tá bom? Coloca aqui embaixo outras situações de interlocutórias que você pensa, são decisões que não estão no rol do 1015, mas que seria muito interessante que eu já pudesse atacar nesse momento. Tá bom? Então, é assim que você tem que interpretar. Está no 1015, cabe agravo de instrumento. É uma interlocutória, mas não está no rol do 1015, você para e olha para a decisão. Se essa decisão, se o ataque dela, eu puder esperar até o final, até o momento da apelação, beleza, eu vou lá e espero a apelação. Se eu não puder, eu faço o agravo de instrumento, invocando a teoria da taxatividade mitigada, defendida aí pelo STJ. Beleza? Tranquilo? Na volta do bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre efeito suspensivo na apelação, no agravo de instrumento, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e já começa a trabalhar mais especificamente com o procedimento desse recurso aqui. Beleza? Dá um joinha se gostou, deixa o comentário, compartilha com os amigos e com as amigas. Um grande abraço e até mais.